Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando nossa playlist de equações diferenciais, na aula de hoje nós vamos falar sobre coeficientes indeterminados. Então, vamos lá e vamos ao vídeo. Quando nós falamos de coeficientes indeterminados, nós temos que pôr em mente o seguinte: vai vir uma equação, mas só que essa equação ela vai ser do seguinte tipo: nós vamos ter uma g de x de um lado da equação e ela vai ser igual a uma h de x. Agora se atentem ao seguinte: a parte que vem aqui do lado esquerdo da equação é a nossa parte homogênea, e a que vem da parte esquerda da equação é a parte não homogênea. Então, quando nós formos resolver a nossa equação, nós vamos ter duas soluções. Nós vamos ter a solução da parte homogênea, ou seja, a nossa solução geral, ou seja, o nosso YG vai ser a solução aqui da parte homogênea, ou seja, o nosso Y de H, mais a solução da parte não homogênea, que é chamada também de solução particular, ou seja, uma Y de P. Ou seja, quando nós formos resolver, nós vamos calcular primeiro a parte homogênea, depois calculamos a parte não homogênea e no final nós juntamos as duas soluções para fazer a solução geral. Nas aulas anteriores nós aprendemos como calcular a parte homogênea. Nessa aula e nas próximas nós vamos trabalhar em como calcular essa parte aqui da não homogênea, pois ela apresenta algumas peculiaridades e nós vamos desenrolar aqui nesse vídeo. Como nós vimos anteriormente, nós temos aqui uma g de x e uma h de x. E agora nós vamos abordar os tipos de equação. Quando nós tivermos uma equação, nós vamos ter uma g de x aqui fazendo parte da nossa parte homogênea igual a uma parte não homogênea. Essa parte homogênea ela pode vir da forma 2t, pode vir da forma 2t quadrado. Aqui eu só estou dando exemplos, aqui pode ser qualquer coisa, pode ser 3t, pode ser 4f mais 2 e etc. Aqui só é uma parte de exemplo. E como nós podemos ver, aqui ela é uma função afim, aqui ela é uma função do segundo grau. Ela também pode apresentar cossenos e senos, e ela também pode apresentar exponenciais. Sendo assim, quando ela apresentar aqui uma função afim, para resolver nós vamos utilizar ax mais b. Quando ela apresentar aqui uma função aqui do segundo grau, nós vamos utilizar ax quadrado mais bx mais c. E quando ela apresentar aqui o cosseno de x, nós vamos trabalhar com a seno de x mais o b seno de x. E por último, quando ela apresentar aqui dessa forma, nós vamos trabalhar com a e elevado a bt. Isso aqui basicamente serão as substituições que nós iremos fazer para descobrir os coeficientes de A e B. Em tese, quando nós estamos falando de coeficientes indeterminados, nós estamos basicamente chutando, ou seja, a gente vai chutar e vai descobrir esses valores de A e de B. Ele é um método aqui que, como podemos ver, a gente realiza alguns chutes, mas que no final dá tudo certo. Por fim, eu vou deixar algumas observações. A observação que eu deixo aqui no início aqui da introdução dessa aula é que há casos em que a nossa parte aqui homogênea, quando nós substituirmos, nós temos que multiplicar alguns fatores, como por exemplo, se nós tivéssemos uma equação aqui desse tipo, nós iríamos fazer a elevado a bt, mas só que nós iríamos multiplicar por um fator x. Por que nós iríamos multiplicar por um fator x? Porque na solução aqui da parte homogênea, nós iríamos descobrir aqui um valor que é igual a essa parte aqui. Como ela é igual a essa parte aqui, nós multiplicamos aqui um fator x, ou então mais um fator, como por exemplo mais outro fator x, para diferir da solução aqui da parte homogênea e poder dar o resultado final do cálculo sem nenhum problema. Então, depois aqui da nossa breve introdução, nós vamos agora para os nossos exemplos. No nosso exemplo 1, aqui como podemos ver, nós temos uma equação com coeficientes indeterminados. Nessa parte aqui nós temos a parte homogênea da equação e aqui nós temos a parte não homogênea. Veja aqui que a parte não homogênea ela é do tipo ax mais b. Guardem isso aqui, pois nós iremos utilizar na resolução da nossa questão. Quando nós temos uma equação desse tipo, a primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir aqui a solução da parte homogênea. Para isso, nós vamos pegar a equação característica, ou seja, onde tiver R duas linhas nós colocamos R2, onde tiver Y nós colocamos R e onde tiver Y nós colocamos 1. Com isso, nós temos a nossa equação característica.
Eu coloquei 1 aqui, mas é 2 vezes 1, ou seja, fica igual aqui a menos 2. Sendo assim, quando nós resolvemos essa equação de segundo grau, A é igual a 1, B é igual a 1 e C é igual a menos 2. Ou seja, x é igual a menos 1 menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, fica 1, menos 4 vezes A, 4 vezes 1 dá 4, vezes C, sobre 2 vezes A. 2 vezes 1 é igual a 2, eu não vou substituir. Eu coloquei aqui um x, mas na verdade é R. Como a gente trabalha muito com x, acaba que a gente fica colocando esse x aí onde não deve. O R aqui vai ser igual a menos 1. Vejam aqui o seguinte, nós temos 4 vezes 2 dá 8, menos por menos dá mais, ou seja, fica 1 mais 8. 1 mais 8 é igual a 9 e a raiz de 9 é igual a 3. Ou seja, nós vamos ter menos 1 mais ou menos 3 dividido por 2. Ou seja, o nosso R1 vai ser igual a menos 1 mais 3 dividido por 2. E o nosso R2 vai ser igual a menos 1 menos 3 dividido por 2. No final, a nossa solução vai ser igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. E a menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Com isso, nós descobrimos a nossa solução geral. Como podemos ver, essa aqui é uma equação homogênea com os valores aqui de R1 e R2 diferentes. Como R1 ele é diferente de R2, nós vamos utilizar a seguinte expressão, o seguinte algoritmo. Y vai ser igual a C1 elevado a R1t mais o C2 elevado a R2t. No final das contas, quando nós substituímos aqui o valor de R1 e R2 aqui dentro, nós temos que Y vai ser igual a C1 elevado a T, pois 1 vezes T, quando nós substituímos igual a T, mais C2 vezes menos 2T, pois nós colocamos aqui o menos 2 no lugar do R2. Sendo assim, nós encontramos a solução aqui da nossa parte homogênea. E vamos agora para a solução da parte não homogênea. Como nós podemos ver, a nossa solução da parte homogênea ela vai ser o seguinte. Ela vai ser do tipo AX mais B. Como nós atribuímos aqui uma solução, só nos resta derivar aqui e substituir aqui para descobrir os valores de A e de B. Como nós vamos fazer isso? Bem, prestem atenção. Quando nós derivamos aqui a primeira vez, nós calculamos o y', ficamos apenas com A, pois o B aqui é uma constante e esse x aqui, quando a gente deriva, ele fica igual a 1. 1 vezes A é igual a A. E o y duas linhas é igual a 0. Com base nisso, nós temos o y' e o y duas linhas. Quando nós substituímos aqui dentro da nossa equação, nós temos o seguinte. O y duas linhas 0, mais o nosso y', que é igual a A, menos 2 vezes A x mais B, que esse aqui é o valor de y, é igual a 2t. No final das contas aqui, nós vamos ter A menos 2A menos 2B é igual a 2t. Mas veja aqui que o A está multiplicando com x. Quando nós reorientamos aqui, nós temos que menos 2AX mais A mais B é igual a 2t. Vejam que aqui eu acabei me equivocando e colocando a variável x. Mas como nós estamos trabalhando aqui na variável t igual a 2t, nós temos que substituir tudo aqui por t. No final das contas, nós vamos ter que menos 2at mais a menos 2b é igual a 2t. Vamos passar aqui para outra folha, pois essa aqui encheu. E nós vamos ter o seguinte, nós temos aqui que esse menos 2at ele vai ser igual a essa parte aqui. E esse A menos 2B ele vai mesclar com outra parte aqui. Como não tem nada aqui, para completar a nossa equação do tipo AX mais B, ou seja, o nosso X aqui é AT, ou seja, AT mais B, então esse B aqui a gente atribui que ele é igual a 0. No final das contas, o menos 2AT ele vai ser igual a 2T, ou seja, o nosso A aqui ele é igual a 2T dividido por menos 2t, ou seja, o A ele vai ser igual a menos 1. Já o B ele é bastante diferente, ou seja, o A menos 2B ele vai ser igual a 0. Ou seja, como o nosso A aqui é igual a menos 1, fica menos 1 menos 2B igual a 0. Que o menos 2B ele vai ser igual a 1.
pois nós estamos passando esse fio aqui para o outro lado, e o B vai ser igual a menos 1/2. Com isso nós encontramos a nossa y de P, ou seja, a nossa y de P, como nós vimos anteriormente, é igual a AT mais B. Com isso nós descobrimos o valor de A, ou seja, o valor de A é igual a menos 1, vai ficar menos 1 vezes T, que fica menos T, mais o valor de B, que o valor de B é igual a 1/2. Como nós vimos no início da aula, a nossa solução geral, o nosso YG, ele é igual a um y de H mais um y de P. Ou seja, a nossa solução geral para essa equação vai ser igual ao y de H, que nós vimos anteriormente, C1 elevado a T, mais C2E elevado a menos 2T, C1E elevado a T, mais C2E elevado a menos 2T, e depois nós somamos aqui com a nossa parte da nossa solução particular, ou seja, fica menos T mais 1/2. Com isso nós chegamos aqui ao final do nosso cálculo de equações com coeficientes indeterminados. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.